E tinha muito formato, até inclusive aquelas eventos de rua que eram feitos no Bronx, em Nova York, do DJ animar o público. E nesses bailes começaram a abrir espaço para grupos de rap, né? Rap, quando começaram a gravar, os MCs brasileiros começaram a gravar e as equipes começaram a se transformar no chamado Clube do Rap. Eles abriam espaço para os grupos iniciantes, inclusive tinha alguns olheiros das equipes que escolhiam alguns grupos de maior destaque para lançarem nas suas coletâneas, né? As equipes de baile lançavam coletâneas de rap na época. E a gente montou um grupo na época chamado Textbook, né? Era muito comum os grupos terem nomes em inglês, né? E os MCs também tinham nome em inglês na época, assim. E a gente lançou um grupo chamado Textbook, isso em 89, 90, a gente participou de um festival da Zimbábue. Mas isso é antes do Potencial 3 ou depois? É bem antes. Bem antes ainda. Do Potencial 3. O Textbook, de certa forma, ele deu origem, os mesmos integrantes deste grupo, os que sobraram, eles acabaram fundando, né? Inclusive eu, o meu irmão JC e o Maurício, né? Eram 3 MCs desse grupo, a gente montou o grupo Potencial 3 em 92. E, inclusive, o nome Potencial 13 é devido a 3 elementos da cultura hip hop que a gente trabalhava no palco: DJ, MCs e dançarinos, né? Tá. Mas antes que você estava falando, qual que é o nome do primeiro grupo? É Textbook, é livro-texto, né? Livro-texto, legal. E aí vocês formam esse grupo e aí vão procurar os lugares para tocar, é isso? Isso, a vitrine na época ainda não... Isso que eu ia perguntar, qual que era a vitrine da época? Na época eram os bailes, né? Porque ainda não ocorriam os eventos de periferia. O rap, ele não havia ainda, de certa forma, criado raízes como movimento na periferia. Ele começou como um movimento, assim, de certa forma, mais popular nos bailes, assim. O local de vitrine era esse lugar. Depois, alguns anos, com as posses de rap, que eram coletivos formados por vários rappers, eles começaram, de certa forma, a fazer um trabalho de base, criando eventos, fazendo oficinas. Aí sim começaram a surgir os eventos em periferia, em bairros. Montavam palcos com a prefeitura, pegavam centros culturais, aí sim começaram os eventos, mas isso por volta de 92, 93, né? Já mais pra frente, um pouco mais para no período já que a gente havia montado o Potencial 3. Começou a ocorrer uma mudança dentro do cenário do rap, né? Aí, Luiz, aí você formou o Potencial 3. Fernando, desculpa, eu tô atravessando, tem pergunta? Não, tá tranquilo, eu tô ouvindo aqui, tô encantada, vendo a história, né, através da história do rap, o rap nascendo, né, tô encantada com tudo. Isso é verdade, o rap nascendo mesmo. Pelas palavras dele, tá ali, tá na raiz, né. Ô, Luiz, mas nessa época era um rap mesmo? Eu tenho na minha cabeça assim uma coisa meio que o funk, o verdadeiro funk ainda. Tinha isso na época? Inclusive na época, nos bailes, né? Eu digo assim, minha iniciação no rap foi dentro da cultura de bailes black, como muitos da velha escola, né? Que dizem, esse contato, né? A gente, inclusive, os bailes eram divididos em seleções. Samba rock, que era a coisa mais Jorge Ben, nesse formato, melodias que eram as músicas românticas americanas, né, soul music e R&B, e a gente chamava de balanço, nem era rap ainda, que inclusive tinha uma transição entre o funk dos anos 70 e dos anos 80, com o rap já sendo inserido dentro dos bailes, então a gente chamava de balanço na época. E não tinha essa confusão. Aí com o tempo, através da pesquisa, a gente começou a descobrir que o nome daquela vertente era rap. Inclusive, existia várias vertentes de rap e uma delas era o Miami Bass, que deu origem, inclusive, ao funk carioca, né? Que era uma batida um pouco diferente, mais própria de Miami. Então, muita gente, às vezes, acha que tem uma separação, mas o funk carioca tem origem no rap e no hip hop também, né? O funk carioca vem da onde, então? Ele vem desse subgênero, se eu posso dizer, seria um subgênero chamado Miami Bass dentro do rap. Tá, que era mais ou menos parecido com o que é hoje, é isso? Um pouco diferente. Você pegar mais um pouco pra trás a batida do bonde do Tigrão, um pouco antes dessa batida mais recente. Que era diferente do que é o funk que toca hoje, né? Exato, ele pegou uma batida mais próxima de batuque, de terreira, essas coisas assim. Que era muito bom, né? Assim, pra dançar, né? Não as letras, mas a agora música. dá pra fazer até com a boca, né? Essa batida já é mais recente, né? Agora é a percussão corporal, né? Luiz, eu perguntei pra você os estilos, você me respondeu que era essa pegada que ainda estava se descobrindo, virou certas vertentes do rap e tudo mais. Exato. É isso? E no Potencial 3, quando forma o Potencial, qual é a pegada do Potencial? Qual que é? Ainda existe Potencial 3? Potencial 3 ainda existe, eu não faço parte do grupo, né? Tá. Eu saí do grupo há uns 2 anos, assim. O Potencial 3, ele surgiu já num contexto, o rap já estava bem inserido, inclusive nas periferias, através das posses, os bares ainda continuavam.
E a gente acabou pegando uma vertente um pouco diferente do que rolava no rap americano, né? Inclusive era uma coisa mais puxada pro raga, mais umas misturas de levadas de flows um pouco mais trabalhada. E puxava um pouco mais para um cenário de hardcore, não necessariamente hardcore assim, mas tinha uma coisa muito próxima que as pessoas do skate curtiam, sabe? Você pegava alguns grupos como House of Pain, Das FX, na época assim. Charlie Brown, eu lembro do Charlie Brown cantar alguma coisa assim, Potencial 3. Isso, tem uma música que ele faz um comentário, inclusive até faz algumas coisas com o The Menos Crime, que naquele contexto estava muito próximo, assim, era The Menos Crime, RPW. Doctors MCs. Tem uma música chamada União, acho que eles gravam, não é essa? Isso mesmo. E aí, inclusive, a gente aqui no Brasil acabou, na época, esse formato dando o nome de Bate-Cabeça, porque é próximo daquela coisa mais headbanger e tal, que foi baseado numa música slam no grupo americano chamado Onyx, né? Que é aquela coisa bem próxima mesmo do hardcore, das pessoas irem pulando, coisa do mosh, de você saltar do palco. Que é o hardcore mesmo, né? Do hardcore. Mas era muito próximo, assim, né? A batida era um pouco mais eletrônica, né? Que era típica do rap, com sample, né? Mas tinha uma ponte, assim, uma ligação com esse cenário, assim, tanto que muitos skatistas na época, naquele período, acabaram curtindo esse rap mais bate-cabeça, assim. Aí o Potencial 3 ele se inseriu mais dentro desse formato. Havia um formato no rap mais popular que era próximo da estética do Racionais, né? Inclusive vários grupos que saíram numa coletânea na época chamada Consciência Black Volume 2, que era o DMN, MT Bronx. Eu não vou lembrar todos os grupos não, há bastante tempo, né? Foi no começo dos anos 90, assim. Mas era um formato mais próximo do Racionais, assim. Que tinha uma estética muito parecida com um grupo chamado NWA, um grupo norte-americano, né? E me fala uma coisa, quando começou o Slam do Grito? O Slam do Grito é já mais recente, né? A gente já pega essa década aqui, assim, já até pula um período. O Slam do Grito ele começou em 2014. Nossa, é bem recente. É bem recente. O cenário de poetry slam no Brasil ele é bem recente. Então, né? O slam ele vem depois da sua ida para Paris? Exato. Na verdade... Como é que foi? Então a gente volta um pouquinho, né? Então eu te pergunto, como é que foi essa viagem a Paris? Foi lá que você teve a inspiração para fazer o slam? Foi. Legal. Na verdade eu me inseri no slam através do cenário de saraus, né? Eu comecei a frequentar muitos saraus, inclusive iniciei com o sarau rap do Sérgio Vaz, ele fazia Nação Educativa, que era um sarau formado apenas, não necessariamente apenas, mas era mais convidando os MCs para recitarem suas letras de rap, assim, uma forma de trazer o cenário do rap para o sarau. Aí me inserindo no cenário de sarau, acabei conhecendo através da Roberta Estrela Dalva, hoje ela apresenta inclusive o programa Manos e Minas, um slam de poesia chamado Zap Slam. E eu não fazia ideia do que era. Eu falava, é um torneio, depois eu tentando como fazer concurso de poesia, torneio. Aí eu fui na curiosidade pra ver como é, né? Você foi pra assistir? Pra assistir. Aí eu já participei, né? Que eu já tinha essa coisa de participar do sarau mesmo, assim. E eu participei, achei super interessante essa coisa do torneio, né? Que é uma coisa que você trabalha bastante a oralidade, né? Porque como no Poetry Slam eles avaliam a sua performance, né? Que são poesias performáticas, né? Então eles analisam a sua performance e a letra, né? Forma e conteúdo. Então a maneira como você tem que trabalhar a oralidade e a performance é bem maior do que você simplesmente ir lá e ler um poema e as pessoas entenderem a letra. Então elas têm que entender a letra e sua linguagem corporal também, né? Sim. E você interpreta, na verdade. É uma coisa de interpretação mesmo. Né? Exato. E eu achei muito interessante porque eu consegui me inserir um pouco mais nesse universo da oralidade, né? Que é uma coisa que sempre foi forte dentro do rap e dentro de outros formatos que trabalham isso. Eu não fazia ideia, assim. E aí eu comecei a entender que o que eu fazia já tinha muito a ver com isso, assim. E acabei descobrindo muita coisa da oralidade. Você já fazia esse trabalho e não sabia. Então eu não fazia ideia, assim, que tinha essa coisa da oralidade. Eu comecei a participar e me inseri muito, assim, no cenário do slam. Participei do Zap, eu consegui uma vaga pra final, né? Porque o slam, eles trabalham com essa coisa de eliminatória. Aí ele tem a final no ano, eu fiz a final do Zap em dezembro. Logo em seguida eu participei do evento chamado Slam SP. Em 2012, o cenário de slam era um pouco... Era pequeno, tinha o menor slam do mundo... E o slam da Guilhermina, que ocorre na Zona Leste, e o Zap. Eu competi com o Thiago Peixoto em dezembro de 2012. Aí eu consegui a vaga para a Copa do Mundo no ano seguinte, no mês de junho, lá em Paris, né? Que eles já juntam poetas e eles chamam de slammers, né? Quem participa do slams.
porque não resume só a poesia, qualquer forma de oralidade, né? Então, e aí eu participei